Fala moçada, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor João Gabriel, professor de Química, e hoje nós vamos responder essa questão da Universidade Estadual do Amazonas no ano de 2024. Bom, essa questão trabalha basicamente a questão ali dos combustíveis, né? Aí a gente lembrar que temos os combustíveis renováveis e não renováveis. E o nome já é bem sugestivo, né? Os combustíveis renováveis são aqueles que podem ser, por exemplo, reabastecidos. Aí a gente lembra lá, né, do etanol, onde a gente pode fabricar, né, a cana de açúcar, realizar a fermentação, né, e produzir o etanol. Claro que tem outros meios, né, outras matérias-primas, como por exemplo beterraba, milho, seriam outros exemplos. A questão também do biodiesel, né, onde a gente, por meio da transesterificação, a gente produz ésteres. Mas a matéria-prima aqui geralmente são oleaginosas, por exemplo, óleo de peixe seria um grande exemplo. Pelo a questão aqui do biogás, a gente pode ter a questão do lixo, a questão do esterco, e eles podem contribuir para a formação do biogás. Tranquilo? Professor, e os não renováveis? A gente resume eles em combustíveis fósseis. Aí a gente lembra que temos três grandes exemplos: carvão mineral, petróleo e gás natural. E o interessante dessa questão é que eles trazem 5 combustíveis. Vamos responder primeiro aqui o que se pede, depois vamos tentar conceituar cada um deles. Dentre os combustíveis do quadro, aquele que é classificado como biocombustível é o de número. Bom, pessoal, o cara que é biocombustível, geralmente ele é um combustível renovável, né? Porque esse termo bio, ele faz referência, né, a combustíveis que são menos poluentes, tranquilo? Que eles são mais sustentáveis, quando a gente se refere à questão da natureza. E aí, ó, vamos aqui. 5. Derivada do petróleo bruto. Pessoal, o petróleo, né, ele é um combustível fóssil. Né? Aí a gente lembra lá que a gente tem as refinarias de petróleo. Quando a gente pega e faz a destilação fracionada do petróleo bruto, a gente, né, obtém suas frações. Mas quando uma questão ela fala sobre refinaria, eles querem se referir ao combustível, né, chamado gasolina. Então, esse bebezinho aqui, muito provavelmente seria gasolina ou até mesmo óleo diesel. Tranquilo? 4. Obtido a partir da fermentação da cana-de-açúcar, milho, beterraba e outras culturas ricas em açúcar ou amido. Aqui, a gente pode pensar no etanol. Tranquilo? De boas? Basicamente, a gente associa esses combustíveis, né, aos conceitos, à sua origem. E isso é basicamente uma aula, né? Isso aqui a gente deve, por obrigação, ter no caderno. Não contextualizado do jeito que está aqui, mas pelo menos palavras-chave para a gente conseguir lembrar na hora da prova. Formado a partir do acúmulo e da decomposição de matéria orgânica vegetal, como restos de plantas em áreas pantanosas ou florestas úmidas. Aqui a gente pode pensar no que se refere ao carvão, beleza? Pensou em carvão, você vai pensar em floresta ali úmida, né? Vegetações que estão mediante a decomposição em regiões, né, pantanosas ou regiões úmidas. Então, pensou em florestas ou resíduos de vegetais em regiões mais úmidas, você vai pensar em carvão, beleza? 2. Formado a partir de restos orgânicos como matéria vegetal e micro-organismos marinhos, depositados em sedimentos e submetidos a pressões e temperaturas elevadas. Aqui, a gente pode pensar em gás natural, mas a gente poderia também pensar em petróleo, porque o petróleo e o gás natural, basicamente, eles têm a mesma origem. A gente até fala que quando a gente acha uma bacia petrolífera, muito provavelmente em torno dela tem gás natural. Beleza? Aí vamos aqui, ó. E o 1, professor? Resultado da decomposição de restos orgânicos de plantas e animais que viveram há milhares de anos. Moçada, isso daqui é basicamente o petróleo, né? Então, ó, vamos responder a nossa questão. Se ele quer um biocombustível, algo aqui que aparenta ser menos poluente seria o etanol, né? E aí, pensa o seguinte: gasolina, carvão, gás natural e o petróleo, moçada, todos eles têm carbono em sua estrutura, né? Então, quando a gente faz a queima desses combustíveis,
além do carbono que a gente emite para a atmosfera, a gente emite também, né, compostos que têm enxofre em sua estrutura, contribuindo para a formação, né, da chuva ácida e contribuindo também para a intensificação do efeito estufa e, consequentemente, né, já que os dois estão atrelados ao aquecimento global. Então, isso aqui é quase que uma cascata de reações que podem acontecer em prol do nosso planeta, causando prejuízos. Então, o etanol aqui, ele seria o nosso biocombustível. Geralmente, os caras que são renováveis, eles são mais sustentáveis. Então, a gente pensa aqui no item 4, gabarito, letra E. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, divulgue entre os seus amigos.